Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio da série Processo aqui no SO1. E eu tô muito feliz que você tenha acompanhado, tô muito feliz que você está assistindo até agora. Se você ainda não assistiu os outros dois primeiros episódios, vai no canal do YouTube do SO1 e corre lá para assistir, tá bom? E hoje, pessoal, no episódio de hoje nós iremos falar sobre alcançar a Deus no nosso processo. Porque durante esse processo a nossa intimidade com o Espírito Santo ela tem que crescer, ela tem que se tornar mais forte. A cada dia que passa nós temos que estar mais próximos, porque o processo, na verdade, é para nos amadurecer. O processo é para fazer com que a gente chegue lá. O processo é para fazer com que a gente esteja preparado para o que está por vir. Então, nós precisamos fazer com que a nossa intimidade com o Espírito Santo cresça ainda mais. E essa nosso crescimento da intimidade, ela é determinado pela perseverança, ela é determinado pela obediência, ela é determinado pela constância e pelo temor. Por essas quatro coisas. Então, quando a gente se fortalece na perseverança, na constância, na obediência e no temor, a gente começa a criar mais intimidade com o Espírito Santo, porque a gente começa a acreditar mais nele, a gente começa a confiar mais nele, a gente começa a entregar ainda mais a nossa vida a ele. E se você ler comigo agora, pega aí a sua Bíblia no seu celular ou de papel e abra comigo aí em Filipenses 2,12, que diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. A última parte a gente vai ler depois. E nesse trecho está dizendo exatamente isso, que a gente tem que se manter, a gente tem que continuar, porque Deus ele tem o querer e o efetuar na mão dele. Aquilo que você está querendo, aquele seu sonho, foi Deus quem criou. Se foi Deus quem criou, quem melhor do que Deus para entregar ele? Quem melhor do que Deus para colocar diante de você a oportunidade de alcançar? Só que você precisa merecer, só que você precisa buscar, só que você precisa falar: Deus, ei, eu estou buscando, eu estou querendo, eu estou buscando o seu efetuar. Eu estou praticando essas quatro coisas. Eu estou na prática, eu estou na constância, eu estou no temor e eu estou na perseverança. E isso é todos os dias. Quando a gente persevera todos os dias é que a gente está aplicando a salvação diária. Todos os dias nós estamos nos salvando a nossa própria alma. Nós estamos nos dedicando ao máximo. Porque se você quer receber de Deus o novo, você tem que se transformar no novo. Às vezes, a forma que a gente busca, às vezes a forma que você está levando o seu relacionamento com Deus já é uma forma comum para você, já é uma forma que você já faz tempo, já é uma forma que não é diferente. Então ela perde o valor, ela perde o sacrifício. Às vezes orar de joelhos para você já não é grande coisa, então você precisa sempre se renovar, você precisa sempre elevar, se superar o seu nível, porque se você não fizer isso, não vai ter significado para você, e se não tem significado para você, não move o coração de Deus, porque se você quer mover Deus, se você quer que Deus se mova ao seu favor, você tem que incomodá-lo, de alguma forma. E se você persevera, se você está na constância, se você tem temor e se você tem obediência, você move Deus, porque Deus ele não vai se mover pelo seu choro, Deus não vai se mover pela sua emoção, Deus não vai se mover pela sua risada ou por quem você é. Deus vai se mover pela sua obediência, Ele vai se mover pelo que você faz por Ele, pela obediência que você tem sobre a palavra dEle, sobre o temor que você tem sobre a palavra dEle, porque acredite, tudo o que vocês fizerem em nome de Deus, tudo que vocês fizerem buscando ao Espírito Santo, Ele vai te responder, porque uma obediência
bem feita, ela precede um resultado magnífico. Se você quer ter um resultado como ninguém teve, você precisa buscar como ninguém buscou. Se você quer viver uma nova vida, uma nova história, um novo futuro, um novo tempo maravilhoso na sua vida, você precisa decidir agora o que você vai fazer. Por isso o processo, esse seu processo que você está vivendo hoje é para determinar como que vai ser o seu futuro lá na frente. Esse processo é o que vai preceder o que você vai viver lá na frente. Tudo que você está vivendo hoje é resultado de um passado em que você escolheu viver. Tudo que você está vivendo hoje é resultado de escolhas que você escolheu tomar. Então, decida hoje um novo futuro. Decida hoje viver um processo que vai se transformar em uma vida nova, em uma nova história. Você quer transformar a sua história? Essa é a sua oportunidade. Deus, Ele está te dando hoje a oportunidade de viver uma nova história. A palavra hoje está te dizendo, você vai viver uma nova história, você quer viver uma nova vida, eis aqui o caminho, a resposta e a verdade para você fazer isso. Porque se está dizendo isso, na palavra de Deus é o que nós devemos crer, é o que nós devemos fazer, é o que nós devemos praticar. Porque a palavra, quando ela vem sobre nós, se ela não for praticada, ela não vai ter efeito. Então, se você está escutando que você precisa ter prática, que você está escutando que você precisa ter temor, se você está escutando que você precisa ser constante, se você está escutando que você precisa ter perseverança, então é isso que você deve fazer, porque aquele seu futuro novo está te esperando, aquela sua nova vida está te esperando. Ele está falando, ei, eu estou aqui, Deus está colocando sobre você essa oportunidade, a sua vida inteira Deus vai te dar oportunidades, Ele não vai dar de mão beijada a sua resposta, porque Deus tem o efetuar, mas Ele não vai dar para você aquela vida, Ele vai te dar a oportunidade de viver aquela vida. Então, se você está no processo, é porque você está prestes a chegar em algum lugar especial, é porque você está prestes a viver algo incrível. Se você está no processo, é porque Deus está te preparando para chegar lá. Se você está no processo, é porque Deus quer que você esteja pronto para o que está por vir. Ei, a sua vida ainda não acabou, a sua vida só está começando. Às vezes o processo pode ser desesperador, às vezes o processo pode ser agoniante, às vezes o processo parece que não vai dar em nada, às vezes o processo parece que você está na desvantagem. Mas o processo, ele serve para te preparar, o processo serve para te ensinar, o processo serve para crescer a sua intimidade com o Espírito Santo. Porque quanto maior a sua intimidade com o Espírito Santo, mais próximo você está dele. Quanto maior a sua intimidade com o Espírito Santo, mais você consegue ouvir ele. Quanto mais próximo a sua intimidade estiver do Espírito Santo, quanto mais próximo você estiver do Espírito Santo, mais importante ele é para você e mais importante você é para ele. Porque a intimidade é o que une as pessoas. A intimidade é o que determina o valor que aquela relação tem para ambos os lados. Então, quanto maior for a sua intimidade com o Espírito Santo, quanto maior for a sua entrega, a sua confiança, o seu dizer falando, Espírito Santo, venha sobre mim, mais forte vai ser a conexão que você vai ter com o Espírito Santo. Porque a conexão que você tem com o Espírito Santo é tudo. É tudo. A conexão que você tem com o Espírito Santo é tudo. Vai determinar quem você é, vai determinar onde você vai chegar, o que você pensa, a forma que você fala, como você lida com o seu processo, porque num processo é preciso você ter o Espírito Santo, porque se você não tem o Espírito Santo, você vai se desesperar, você vai abrir mão, você vai desistir, porque pensa comigo nos 4 pontos. Perseverar não é você parar no meio, perseverar é você ir até o fim. Constância é você permanecer na mesma entrega, permanecer na mesma força, não deixar apagar esse fogo que queima, que começou a queimar, porque o Espírito Santo está te dando a oportunidade. E ele vai lá e queima a sua alma. Ele deixa a sua alma fervendo por mais, querendo mais. E se você deixa esse fogo apagar, você perde a constância. Temor na palavra, temor no que é dito, temor em tudo que acontece. Se ele coloca uma situação sobre você, se ele coloca uma direção, se ele revela algo para você, você precisa ter todo o temor do mundo. Se você não tem o temor, peça ao Espírito Santo. Você precisa ter todo o temor possível, porque é preciso temor para obedecer. É preciso temor para obedecer. E isso já nos leva ao último ponto, que é a obediência. A obediência, se você não for obediente o suficiente, de não reclamar, está dizendo aqui no 14,
Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. Não murmure, não reclame, não fique falando mal, não espragueje o que você está vivendo. Porque se você espraguejar o que você está vivendo, você vai perder aquele futuro. Se você deixar que a sua alma, que a sua humanidade interfira no seu futuro, te fazendo reclamar, te fazendo pensar errado, te fazendo achar que tudo aquilo Deus está contra você, você não vai viver aquele futuro. E meu amigo, você precisa viver esse futuro, você precisa chegar lá, você precisa, porque esse processo não pode ser em vão. Não deixe que esse seu vaso, que é você, que está sendo quebrado, volte como um vaso pior, volte como um vaso melhor. Permita que esse processo te transforme, permita que esse processo te refaça, permita que esse processo aconteça e preceda um futuro maravilhoso, um futuro que mudará vidas. Queira ser uma pessoa que respinga o Espírito Santo, porque no processo, se você cria a sua intimidade, se você aumenta a sua intimidade com o Espírito Santo, você vai começar a respingar. Você vai começar a respingar sobre as pessoas o Espírito Santo. Você vai transbordar, você vai ser alguém transbordante, você vai ter o Espírito Santo até o talo, até o talo. Você vai ter o Espírito Santo totalmente dentro de você. Você vai ter o Espírito Santo completamente dentro de você. Até a tampa você vai ter o Espírito Santo. Você vai transbordar para as pessoas. Então busque, mantenha-se nesses 4 pontos. Perseverança, constância, temor e obediência. Se mantenha nesses 4 pontos que você vai sobreviver esse processo e a sua intimidade vai crescer tanto que você nem vai se reconhecer no fim dele. Você nem vai se lembrar de quem você era, porque o Espírito Santo te mudou de uma forma tão grande, o Espírito Santo te mudou de uma forma tão avassaladora, tão impressionante, que você vai ficar encantado com quem ele te tornou depois desse processo, tá bom? Envia esse vídeo para os seus amigos, compartilha, posta no status, posta no Instagram, posta em todo lugar para todo mundo ver. Eu quero ver se você consegue compartilhar pelo menos para 5 amigos. Eu quero ver se você consegue convidar pelo menos 5 amigos para assistir esse vídeo, porque esse vídeo salva vidas. Esta palavra salva vidas, a palavra de Deus. Não estamos aqui pregando, não estou aqui falando das minhas ideias, eu estou falando da palavra de Deus. Então, compartilhe para os seus amigos, comenta, todo mundo, cada um que assistir, comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio, comenta aqui um testemunho, interaja, tá bom? Esse é o seu momento de interagir, não tenha vergonha, deixe que o Espírito Santo manifeste. Tudo que ele estiver falando para você, falando, olha, vai lá e comenta, curte, compartilha, comenta um testemunho, vai lá e faz, porque esse é o seu momento, tá bom? Fiquem com Deus, eu vejo vocês no próximo episódio, na próxima segunda, tá bom, pessoal? Esse foi o 3º episódio da série Processo, os outros episódios estão no canal do SO1 e eu vejo vocês no próximo episódio, tá bom? Tchau, pessoal, curte, compartilha e comenta aqui no vídeo. Tchau!